Querido amigo, hoje a nossa responsabilidade é concluirmos os estudos nessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e nós vamos estudar então 2 Tessalonicenses 3, 17 e 18. Nesse texto nós vamos encontrar a despedida do apóstolo Paulo, mas confirmaremos também que até nessas palavras finais, nas palavras finais de uma saudação, nós temos condições de extrairmos lições importantes, plenamente aplicáveis às nossas vidas. Entretanto, antes de refletirmos sobre essas palavras finais de Paulo, aproveitando que esse é o último estudo nas duas cartas aos Tessalonicenses, eu creio que vale a pena dedicarmos alguns minutos para listarmos as lições que aprendemos nesses estudos. Considerando então as duas cartas, nós devemos lembrar de algumas lições. Por exemplo, embora as cartas transmitam palavras amorosas e pessoais de Paulo aos seus recentes irmãos e não sejam uma exposição teológica como a carta aos Romanos, ou não sejam tratado com grandes discussões sobre o verdadeiro evangelho como a carta aos Gálatas, em relação ao aspecto teológico dessas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, a teologia básica de Paulo sobre a salvação e sobre Cristo e a sua volta compõe a essência da epístola. Paulo mencionou várias vezes o Evangelho e, apesar de não fazê-lo no contexto da justificação da fé, ele foi instruindo sobre o Evangelho, sobre todos os aspectos do Evangelho de Cristo. Mas é interessante notarmos que cada capítulo daquela carta terminou com uma referência à segunda vinda de Cristo, dando então os capítulos 4 e 5 mais atenção ao assunto. Portanto, como temos afirmado, a segunda vinda de Cristo parece permear toda aquela carta e, em certo sentido, pode ser considerado o seu tema. Agora, nessa segunda carta também vimos que o apóstolo Paulo trata em grande medida também sobre escatologia. Nessa carta, no total de 47 versículos, 18 deles, o equivalente a quase 40%, tratam dessa divisão da teologia. Sobre essa doutrina, Paulo deu ênfase na volta de Cristo quando a igreja será reunida com o Senhor e os maus serão condenados. Paulo também instruiu a igreja em relação ao homem da iniquidade. Mas assim como na primeira carta, ele escreveu também sobre as implicações práticas relativas à volta de Cristo. Então, diante desse fato maravilhoso que todos experimentaremos, não é possível admitir que entre os cristãos tenhamos alguém que seja desordeiro ou preguiçoso. A nossa responsabilidade, enquanto o Senhor Jesus não voltar, é vivermos em santidade, preparando-nos para esse maravilhoso encontro. Mas, pela ênfase tão clara no ensino escatológico, as duas cartas escritas aos Tessalonicenses são designadas então essas cartas, as cartas escatológicas de Paulo. E nas duas cartas ficou evidente a necessidade de uma vida cristã prática e comprometida com a santidade enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Essas são lições que nós aprendemos ao estudarmos essas duas cartas. Em termos de vida prática, na primeira carta vimos que a operosidade da fé, o amor abnegado e a esperança firme são comprovações da nossa eleição. Vimos também que o efeito da palavra, quando recebida como vinda de Deus, é visível, pois torna o cristão imitador dos bons exemplos, tornando-o também um modelo para os demais. E, sem dúvida, destaca-se, nesse aspecto prático, a necessidade da santidade no viver diário e a necessidade do desenvolvimento da mutualidade nos relacionamentos cristãos. Esses foram ensinamentos que nós vimos ao estudar a primeira carta aos Tessalonicenses. Ainda sobre esse aspecto prático da vida cristã, nessa segunda carta que estamos concluindo hoje, aprendemos que nós fomos eleitos para a salvação, pela santificação no Espírito Santo, e nos aguarda a glorificação. Porém, enquanto estamos aqui, o nosso viver deve ser exemplar e ordeiro, isto é, ciente das nossas responsabilidades, devemos viver fazendo bem para que tenhamos como nos sustentar e abençoar os outros, sem nos esquecermos da vigilância e da sobriedade.
Para quê? Ora, para que não sejamos enganados pelos falsos mestres e falsas doutrinas. Quando agimos assim, de um modo equilibrado e maduro, o Pai será glorificado, o Filho será obedecido e o Espírito Santo será o capacitador para vivermos dessa maneira. Finalmente, também aprendemos, no estudo dessas duas cartas, quais são os sinais e cronologia de alguns eventos relativos à volta de Cristo. E eu quero alistá-los todos eles. São 20 sinais. Primeiro, a vinda de Cristo, o dia do Senhor, virá como um ladrão noturno. Segundo, estará sendo anunciado e o mundo estará vivendo num tempo de paz e segurança. Entretanto, ocorrerá a repentina destruição, da qual ninguém escapará. Terceiro, os cristãos deverão estar vigilantes e sóbrios para não serem surpreendidos. Quarto, dada a palavra de ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, o Senhor mesmo descerá dos céus. Quinto, os cristãos creem que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, e ele trará em sua companhia os que já morreram. Sexto, na vinda de Cristo, ele virá dos céus com todos os que são dele, seres celestes, anjos e os fiéis cristãos, que já tinham morrido, serão ressuscitados e transformados em primeiro lugar. Sétimo, na vinda de Cristo, os que estiverem vivos serão arrebatados e todos encontrarão com Jesus nos ares para estar para sempre com Ele, o Senhor. 8. A vinda de Cristo comprovará que somos eleitos para a salvação e não para ira. 9. A vinda do Senhor Jesus é a chegada do dia do Senhor. 10. A vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que certos eventos aconteçam em primeiro lugar. 11º mistério, o mistério da iniquidade. Veja só, o mistério da iniquidade que já opera terá liberdade de se manifestar. 12º, acontecerá a apostasia. 13º, será retirado aquele ou o que detém a revelação do iníquo. 14º, acontecerá a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, segundo a eficácia de Satanás. 15º, esse filho da perdição, o homem da iniquidade, o iníquo, se levantará contra tudo que se chama Deus, objeto de culto. 16º, seu objetivo é sentar-se no santuário de Deus, templo de Jerusalém, será? Ostentando-se então como que? Como se fosse o próprio Deus. 17º sinal, essa manifestação será com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. 18ª sinalização, essa manifestação será permitida por Deus, que lhes enviará essa operação do erro, para darem crédito à mentira, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 19º sinal, tudo isso acontecerá para que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade, mas deleitaram-se com a injustiça. E 20º lugar, o Senhor Jesus matará o iníquo com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Querido amigo, essas verdades devem servir para o nosso consolo mútuo, para a nossa edificação, para nos mantermos firmes nas palavras ensinadas. Então, você pode constatar comigo que essas lições foram preciosas e práticas. Foram ensinamentos que devemos colocar em prática enquanto esperamos a vinda do Senhor. E a pergunta, então, que eu fiz para mim e que eu faço para você é se você tem se preparado dessa maneira. É dessa maneira que devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Muito bem, agora podemos refletir então sobre essas palavras finais que Paulo usa para se despedir dos Tessalonicenses. O título para essa reflexão é Uma Despedida Pessoal. Uma despedida pessoal. 2 Tessalonicenses 3, 17 e 18. A pergunta que se faz quando estamos diante de dois versículos que são uma clara despedida é a seguinte: de que modo os cristãos deveriam saudar uns aos outros?
Como é que deveriam se cumprimentar ou como deveriam se despedir? Será que há um ensinamento bíblico específico para esse aspecto do relacionamento cristão? Hoje, são comuns acenos de mãos, apertos de mãos, abraços, beijos, enfim, temos as mais variadas maneiras de nos saudarmos uns aos outros. Como dissemos ao estudarmos a saudação final de Paulo na primeira carta, por mais de 50 vezes no Novo Testamento, os cristãos saudaram ou foram mandados saudar uns aos outros em diferentes ocasiões e de diferentes maneiras. Na maioria dos casos, não há nenhuma orientação ou ordem bíblica para alguma saudação especial. A ideia é aquela de uma saudação cordial da parte dos irmãos de uns para com os outros. Porém, alguns irmãos perguntam se não haveria uma saudação especial que os cristãos deveriam fazer. Alguns notaram referências ocasionais sobre beijar como uma forma de saudação. Mas essa não era a única maneira da saudação cristã. No desejo de cumprirem literalmente a palavra de Deus, outros irmãos entendem que existe uma frase distinta que eles transformaram em saudação exigida entre todos os irmãos. Qual é a frase? É a paz do Senhor. Quando se estabelece uma doutrina ou se dá a determinada prática um caráter mais obrigatório que ela tem na própria Bíblia, estamos indo além do princípio bíblico. E não raras vezes essa prática ou determinada frase se torna quase que uma repetição formal, sem significado. O pior é que outras vezes tal prática ou frase de saudação é usada como modo de identificar o verdadeiro cristão, aquele que é considerado um cristão genuíno, um cristão fiel. Então se ele não cumprimentar daquela maneira, não é um bom cristão. Na verdade, quando estudamos as diversas cartas às igrejas, é fácil percebermos que houve muitas frases usadas pelos cristãos do primeiro século, quando se encontravam e expressavam o desejo para o bem-estar uns dos outros. É claro que não é errado desejar sinceramente a um irmão que sinta a paz do Senhor. Não, mas também não devemos nunca impor uma forma específica de saudação. Saudações são simplesmente saudações. E entre irmãos deverão ser o reflexo sincero do amor e do cuidado que os verdadeiros discípulos compartilham uns com os outros. Nessa saudação, então, final de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos encontrar uma despedida bem diferente das outras. Veja bem, diferente porque os destinatários estavam enfrentando uma determinada circunstância, diferente também porque a época, a situação histórica exigia, e diferente também porque a situação do autor era específica naquele momento de sua jornada cristã. Quando observamos essas frases, é possível extrairmos então um princípio que, pela graça de Deus, podemos colocar em prática em nossas vidas. E o princípio é este: todo cristão que ama seus irmãos demonstra a importância da pessoalidade mesmo ao se despedir. Todo cristão que ama os seus irmãos demonstra a importância da pessoalidade mesmo ao se despedir. Nesse texto, encontramos 5 características da pessoalidade mesmo na despedida cristã. Em primeiro lugar, a primeira característica de uma despedida cristã se vê na saudação pessoal, isto é, próprio punho. Veja essa frase do versículo 17. Com a minha própria mão escrevo isso. Saudações de Paulo. É interessante notarmos o toque pessoal de Paulo nessa saudação. Na verdade, essa saudação pessoal do apóstolo destoa de todo o restante da carta, que foi escrito de um modo plural, expressando não só a posição, o contentamento e as orações de Paulo, mas também expressando o mesmo da parte de Silas e de Timóteo. Porém, certamente, o endereçamento é para a comunidade dos Tessalonicenses como um todo. Lembrando que não haviam templos cristãos espalhados pelos bairros da cidade, uma carta como esta, ou uma carta como a primeira aos Tessalonicenses, era escrita para a comunidade toda, isto é, todos os cristãos que residiam em certa cidade. Por isso mesmo, na primeira carta, Paulo pediu que ela fosse lida por todos. Em cada lar onde havia um grupo de cristãos, em cada local onde se reuniam cristãos para adorar o Senhor, essas cartas deveriam ser lidas
obedecendo ao apelo de Paulo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida por todos os irmãos. 1 Tessalonicenses 5:27. Sim, era necessário que as várias comunidades, todos tomassem conhecimento da doutrina para não ficarem entristecidos como os demais. Eram recomendações de Paulo, de Silas e de Timóteo. As palavras registradas nessas duas cartas eram palavras de conforto, de consolo e de edificação. Então Paulo, para confirmar que esse era o seu desejo, com a sua própria mão registrou essa saudação pessoal. A segunda característica de uma despedida cristã se vê no sinal pessoal, sinal em cada carta. Veja também no versículo 17 o que Paulo fala. É assim que eu escrevo. Provavelmente o que temos aqui é uma assinatura autentificadora do apóstolo. Já durante a carta é possível se perceber uma certa preocupação com alguma carta espúria, com alguma carta falsa e enganosa escrita em nome do Paulo mesmo, com a finalidade de discordar da doutrina e perturbar a fé dos tessalonicenses. Havia esse tipo de situação. Sendo que essa era uma das primeiras cartas do apóstolo, provavelmente a terceira escrita após a carta aos Gálatas e a primeira aos Tessalonicenses, e tendo já expressado a mesma preocupação quando escreveu aos Gálatas, Gálatas 1, 6-9, é fácil entendermos o cuidado de Paulo quando exortou, quando encorajou a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Exatamente, como se procedesse de nós. Sim, querido amigo, na pessoalidade de Paulo, demonstrando o seu desejo de dar toda a certeza para os seus irmãos, ele mesmo assinou a carta. A terceira característica de uma despedida cristã se vê na identificação pessoal. É assim que eu assino as minhas cartas. Certamente é possível vermos aqui a prática comum daqueles dias em que os autores se serviam de amanuenses ou de secretários para registrar as suas correspondências. Para esses auxiliares, os autores ditavam as suas palavras e, enquanto eles as registravam nos pergaminhos, o autor ia elaborando os pensamentos seguintes. Talvez Silas fosse o amanuense, porque ele também serviria a Pedro dessa mesma maneira. Assim como Tércio também tinha sido o secretário de Paulo ao escrever aos Romanos. Mas para autentificar a correspondência, Paulo, no final, apanhou o manuscrito e o assinou comprovando a veracidade do que ali for escrito. Essa prova da pessoalidade era uma maneira do apóstolo demonstrar seu cuidado e seu interesse de que os tessalonicenses tivessem segurança naquilo que ele tinha escrito. A quarta característica de uma despedida cristã se vê no desejo pessoal, isso é, a graça de Jesus. Veja o versículo 18. Aqui se observa o carinho e o desejo de Paulo para com os tessalonicenses. Que a graça esteja com todos vocês. Desejar a graça divina para os irmãos era uma saudação mais do que normal. Não era uma saudação corriqueira. Devemos lembrar que estamos refletindo sobre uma época bem inicial do cristianismo. Desejar a graça divina sobre alguém significava desejar que Deus o perdoasse, que Deus o restaurasse, que Deus o transformasse na imagem de Cristo. Quando desejamos a graça do Senhor sobre o irmão, estamos colocando ele sob a esfera da bênção divina, que é melhor do que a vida. A graça é melhor do que a vida. Não há melhor lugar para ficar do que estar sob a graça divina. E, finalmente, a última frase de 2 Tessalonicenses, a quinta característica de uma despedida cristã, se vê no Senhor pessoal, porém, no Senhor coletivo. Veja o versículo 18. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Jesus Cristo é o meu Senhor pessoal, mas é o Senhor de muitos dos meus queridos ouvintes. E esse detalhe faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque demonstra que todos nós somos irmãos. Obedecemos e servimos a um só Senhor pessoal, que nos identifica. Mas esse Senhor não é só meu, é seu também. Pertencemos à mesma família, somos irmãos. Portanto, eu e você somos um no Senhor. Querido amigo, mesmo quando nos despedimos de alguém com poucas palavras, devemos ser sinceros. E eu oro para que você ministre aos seus circunstantes palavras abençoadoras e que eles sejam abençoados e que te abençoem também.
Um grande abraço e até o próximo programa com Jeremias.